graça e paz. Eu sou a Aline Paula e esse é o podcast Metamorfose. E hoje, antes de fazer a apresentação da nossa convidada, eu queria aqui agradecer você que tem nos acompanhado toda semana com nossos testemunhos, com as nossas experiências com o Senhor. E que você possa ser um evangelista também da palavra do Senhor, compartilhando cada testemunho para aquelas pessoas que estão à sua volta. Contamos com a colaboração e a ajuda de vocês. Então vamos lá, né, para a apresentação da nossa convidada. Hoje temos uma convidada super especial. Rafa, seja bem-vinda. Obrigada. A Rafa, gente, para quem não conhece, né, ela é da nossa igreja. Se apresenta para nós, Rafa. Amém. Graça e paz. Eu fico lisonjeada de poder contar aqui um pouco das maravilhas que Deus tem feito na minha vida e... Nossa, Deus é maravilhoso, né? Verdade. Eu tenho só 3 anos de convertida. Eu converti em 2021. E eu nasci num berço católico, uma família bem religiosa mesmo. E eu era muito religiosa, do tipo de ir todo domingo à missa, rezar terço. Eu era desse jeito. E assim, por muito tempo... eu segui a risca mesmo, os dogmas da Igreja Católica, tudo muito certo. Sempre fui uma pessoa muito dedicada, muito esforçada, do tipo, nossa, eu consigo, sabe? Aham. Eu consigo, vai dar certo, eu consigo fazer. Nunca desisti. Nunca assim. desisti, bora, é isso. E eu... sempre me desenvolvi, procurei me desenvolver bastante. E em 2017 para 2018, eu comecei a me envolver mais, a me desenvolver mais profissionalmente, financeiramente e pessoalmente também. Então, eu passei por muito tempo me desenvolvendo, fazendo cursos, estudando muito, fazendo faculdade, trabalhando muito, para conseguir ter uma renda financeira boa, uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional, muito correndo atrás das coisas. E em 2018, eu me formei em engenharia civil. Em 2018, eu já estava na minha área, já há 2 anos. E aí eu comecei a trabalhar com vendas. Eu não sei por que eu fui para a área de engenharia, porque a minha vida toda foi vendas. Meu pai era vendedor, eu ajudava ele lá no serviço, mesmo que pequenininha, sabe? Ajudava ele lá no serviço dele. Depois, meu primeiro emprego foi em vendas e daí eu fui para engenharia. Foi um período, assim, totalmente diferente na minha vida, mas valeu muito, aprendi muito e me desenvolvi muito também. Voltei para as vendas, continuei na engenharia. E estava conciliando os dois, de 2018 até 2019. Beleza, minha vida, decolou. Tava tudo perfeito, comprei meu carro. Eu tinha o quê? Eu tenho 28 anos hoje. Eu tinha... não sei. 24? 22, 24, isso. Então, minha vida tava ótima, né? Para 23, 24 anos. Ter carro, né? Vida financeira estabilizada, profissional estabilizada, tava perfeito. E aí, eu falei, olha, agora então eu vou continuar só com as vendas. Eu vou sair da minha área de engenharia, eu trabalhava para uma empresa, e aí eu vou trabalhar só para mim, nas vendas. Já me dava uma estabilidade financeira boa, conseguia liderar ali tranquilamente. E ótimo, fiz isso. Veio pandemia. Aí veio pandemia e... No meio dessa pandemia, todo mundo teve que parar, né? Verdade. E aí, o que aconteceu? Eu tive que parar também. Nessa minha correria, essa minha cabeça muito acelerada, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, que tava muito... Na ativa, né, Rafa? Ligada no 220 o tempo inteiro. Isso mesmo. E aí, a vida toda nesse ritmo, tive que parar e dar uma olhadinha pra dentro de mim. E aí, aquilo começou, assim, pegar um pouco, porque
eu não via sentido, sabe? Eu tinha corrido ali 2017 até 2020 tanto. A minha vida tava tão boa. Mas qual que era o sentido disso tudo? E assim, eu ainda continuava, né, seguindo ali as práticas, tudo certinho. Eu sempre fui uma pessoa muito certa. Não usava roupa curta, não ficava na rua, não era disso sair. Sempre muito caseira. Meus pais me educaram muito assim. E assim, eu vivi naquilo sem um sentido. Tá, eu vivi minha vida toda, construí isso tudo. E agora? E agora, o que eu vou fazer? Aí, nesse período, a minha ansiedade começou a aumentar um pouco mais, a fugir fora do meu controle. Porque eu já era ansiosa, natural, assim. Eu era, não sou mais. Não é mais. Eu era ansiosa. E naquela época, a minha ansiedade começou a fugir um pouco do controle. Eu não dormia bem, eu não conseguia me alimentar muito bem, fazia exercício físico, tipo assim, tudo certinho, mas eu não conseguia ter um descanso bom, por causa da ansiedade. Então, em março de 2020 até junho, eu passei esses meses todos dormindo, tipo, 3, 4 horas por noite, muito agitada, uma mente muito agitada e um corpo que não conseguia fazer muito. Eu continuei trabalhando, mas ali no online, vendendo online mesmo. E eu me cobrava tanto, Aline, que eu queria que aquilo deslanchasse do mesmo jeito como era antes, que eu vendia no presencial também. Então virou uma cobrança muito grande em cima de mim. E aí eu comecei a ter uns pensamentos muito ruins, tipo, muito ruim mesmo, e... Porque como a coisa não fluía como você esperava, e a sua cobrança vinha, você começou a se sentir muito impotente. Isso, impotente. Eu não tô desenvolvendo o tanto que eu precisava desenvolver. E aí eu ficava pensando nisso, sabe? Pensando mesmo, a minha mente não parava de pensar sobre isso, o que eu não estava fazendo. Mesmo que eu estivesse trabalhando, que estivesse dando algum resultado, esse resultado não era suficiente para mim. Então era uma cobrança exacerbada. Eu não conseguia me concentrar naquilo que eu precisava fazer e me sentir satisfeita. Eu sempre tinha que fazer mais. E sempre em busca do mais, do mais, do mais. E aí chegou um dia que eu lembro assim que eu comentei com meu pai, dirigindo com ele. Pai, de vez em quando aparecem uns pensamentos ruins na minha cabeça. Toda hora, assim, aparece. Eu tô dirigindo, aparece. Eu tô caminhando, aparece. E aí, eu lembro que ele falou assim comigo, você tem que apegar mais em Deus. Aí, eu lembro, assim, claramente, do tipo, poxa, mas eu tô apegada em Deus. Mas eu acho que ele não tá me ouvindo. Eu não falei isso pra ele, mas no meu pensamento ali, no meu pensar, Deus não tá me ouvindo, porque isso não melhora. Aí um dia, eu estava dirigindo, e aí peguei, e a minha mente deu um apagão. Eu não lembro o que aconteceu, eu não lembro se foi muito tempo, eu não lembro se foi um tempo pequeno, eu não sei o que aconteceu, mas a minha mente deu um apagão. E naquele momento, eu falei, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso mudar isso aqui, porque isso não dá certo. Eu poderia ter causado um acidente com alguma pessoa. Porque comigo, se acontecesse alguma coisa, tava tudo bem, entende? Eu não ia ficar chateada com aquilo. Mas se acontecesse alguma coisa com alguma pessoa que não tem nada a ver com os meus problemas, eu ia me sentir muito mal. E aí, naquele dia, era um sábado, eu lembro que eu cheguei, assim, no lugar para onde eu estava indo. Peguei o Instagram e já pesquisei psicóloga. Aí a primeira que apareceu, e eu vejo cuidar de Deus nisso, até nisso, foi uma psicóloga, a Paula, não sei se vocês conhecem, ela não é dessa igreja, mas ela é cristã.
E Deus colocou ela no meu caminho como a primeira. E deu certo na primeira segunda-feira. Na segunda-feira ela já me respondeu, a gente já marcou para essa semana. E eu lembro que eu cheguei lá do tipo, eu preciso melhorar isso, isso e isso, que eu não tô me desenvolvendo, que eu não sou desse jeito. Aceleradona, querendo o trem assim, ó. Rápido. Pra amanhã. Resolve isso aí pra mim, tipo isso. Aí a gente começou a conversar. Eu não contei esse fato pra ela, que eu não conseguia dormir, que eu não tava tendo uma vida saudável, que a minha mente não parava, que eu tava me cobrando muito, que a minha pele tava toda cheia de irritação por causa do emocional. E aí eu demorei mais ou menos um mês pra contar tudo isso pra ela. Quando eu contei, ela falou, Rafa, nós vamos tentar entrar com uma psiquiatra, porque a sua ansiedade está muito alta. Eu já estava tendo crises de pânico, de ansiedade mesmo. Então, eu não conseguia dormir, eu não conseguia parar de chorar, entende? Então, ficava aquela crise de pânico muito fora do meu controle mesmo. Eu não conseguia controlar aquela ansiedade. Aquilo me travava, literalmente, que eu não conseguia fazer. Tudo que eu planejava não saía do papel. Porque o meu corpo já não estava dando conta. A minha mente já não estava dando conta. E aí entrou com a psiquiatra. E eu lembro, assim, que todo ano eu fazia as minhas metas. E nesse ano de 2020, eu decidi não fazer metas. Eu decidi escrever uma carta para Deus. Porque por mais que eu já estava tomando medicamento, por mais que eu me sentia melhor, isso foi em junho de 2020 que eu fui para a psicóloga, em mais ou menos setembro eu estava tomando medicamento. Eu escrevi a carta dia 31 de dezembro. Eu estava me sentindo melhor, mas ainda tinha um vazio. Uma coisa que, Aline, eu não sei te decifrar. Eu falo que é um buraco negro, bem escuro, bem lá profundo mesmo, que eu não conseguia entender por que mesmo eu tendo tudo que eu tinha, mesmo sendo uma filha boa, tudo certo, aí eu ainda tinha algo dentro de mim. E aí, eu escrevi essa carta para Deus. Na época, eu tinha um relacionamento. Esse relacionamento tinha 6 anos já. E eu escrevi para Deus, assim, que eu queria um relacionamento com Ele, com Deus, que eu queria conhecê-lo verdadeiramente, que eu queria uma pessoa parceira. Nessas palavras, eu queria uma pessoa parceira, uma pessoa companheira, que queira crescer, que queira buscar coisas juntos. Na minha cabeça, eu não sei o que Deus ia fazer. Porque já não tinha mais jeito, entendeu? Sim. Já tava meio que desesperada. Eu escrevi essa carta num ato de desespero mesmo. Porque eu já tinha buscado de todas as formas suprir aquela ansiedade, aquele sentimento ruim que eu tinha. Todo esse ano de 2020, o finalzinho ali de 2019, que começou tudo isso. E aí, eu escrevi essa carta e esqueci. Escreveu e guardou. Eu num caderno mesmo. Eu escrevi... Tipo igual as metas mesmo. Isso que a gente faz. É isso, e guarda. Deixa. De vez em quando, só que olha, você nem olhou mais pra essa carta. Não olhei, esqueci dela. Os meses se passaram. Eu terminei esse relacionamento porque eu já sabia exatamente o que eu queria de uma pessoa pro meu lado. Então, eu decidi finalizar esse relacionamento e seguir a minha vida. E eu lembro, assim, que depois que eu terminei, eu falei, e agora? Agora eu quero uma casa, eu quero uma família, mas eu não tenho jeito de eu ter uma família. Né? Então, eu vou procurar uma casa. Lá vai a Rafaela na busca das casas, né? Fui buscar a casa, nenhuma me agradou.
acabou que eu comprei um lote mesmo. Falei, tá, a hora que der certo, eu vou achar um parceiro e a gente vai construir. Se Deus quiser. Se não quiser, eu vou ficar solteira mesmo. Era essa posição. O pensamento, aí. assim, né? Aí, isso passou. Passou alguns meses e eu encontrei o Leandro, meu esposo, no Instagram. E a gente não tinha nenhum amigo em comum. Eu não conhecia ele. Ele fala que me conhecia por causa do meu primeiro serviço, que eu trabalhei numa loja. Aí ele lembra de mim de lá. Mas eu não lembrava dele. Tanto é que a gente não tinha nenhum amigo em comum, não lembrava mesmo. Adicionei ele. Bem assim, ó. Apareceu lá nas sugestões. Eu vou clicar. Você é sua amiga. E a minha cabeça muito boa, esqueci de conferir se ele me aceitou. Beleza, foi. Aí isso foi inicinho de junho. No dia 12 de junho, dia dos namorados, eu postei uma foto e ele comentou essa foto lá. E a gente começou a conversar. E eu lembro, assim, de um dia que eu fui dormir, já tarde, e aí, 3 horas da manhã, eu acordei, assim, não consegui dormir mais. Eu vi que eu tava online, peguei e chamei ele pra conversar e tal, e ele pegou e me mandou um versículo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, basta o seu dia o seu próprio mal. Me mandou esse versículo. E aí a gente começou, mesmo sem sair, mesmo sem eu conhecer ele pessoalmente, a gente começou a conversar sobre a Bíblia. E todos os dias ele me mandava um versículo, aí a gente começou a ler o Novo Testamento, a gente começou a ler junto. Aí no dia... E até então, você ainda era católica, você ia na igreja católica? Todo domingo tava lá, ia na casa dos meus avós, rezava o terço, tudo certo. Eu nem sabia que a gente ia mudar, né, de religião, nem sabia. E aí, a gente sempre conversava assim, e ele me explicava. Porque eu já havia tentado entender a Bíblia. Nesse mesmo ano, em março de 2021, eu fiz a quaresma toda, com penitência, de chocolate e refrigerante. E segui toda quarta-feira, todo domingo, indo na missa. Com o intuito do tipo, Senhor, eu quero te conhecer. Ah, tá. Não só por uma religiosidade, mas do tipo, eu quero entender por que isso. Entende? Por que a gente faz isso todas as vezes? Por que tá acontecendo isso comigo? Entende? Entendi. E eu lembro, assim, de um dia que eu tava sentada lá nos últimos bancos e eu olhava, assim, pro padre e eu falava, nossa, eu não tô te entendendo. Sabe? Eu não consigo te entender. Por que isso? E assim, aquele dia eu lembro claramente que eu fiquei olhando fixamente pra ele. Do tipo, me dá uma resposta, me dá uma solução pra tudo que tá acontecendo e o que eu preciso fazer. E aí, eu e o Leandro começamos a ler a Bíblia. Antes de sair, a primeira vez que nós saímos foi 25 de junho. Nós saímos a primeira vez e eu falei... Acho que ele não gostou muito de mim, porque no outro dia ele demorou me mandar mensagem. E eu, acho que ele não gostou muito de mim, né? E eu, assim, tudo bem, vai ficar na amizade, tá tudo certo, vamos ficar na amizade. Pensando assim, né? E aí, depois ele me chamou pra sair de novo, a gente saiu. Se não me engano, foi no segundo ou no terceiro encontro. A gente conversando assim, ele falando e eu olhando assim pra ele na minha cabeça. Nossa, eu vou casar com esse cara. Só eu, entende? A louca. Tipo, já fazendo altos planos. Planos, isso. E aí, no segundo ou no terceiro encontro, ele falou comigo assim, olha, eu trouxe um presente pra você, mas eu vou te entregar só no final, não esquece. Eu esqueci. Esqueceu? Não, ele chegou no final, ele foi deixar em casa e falou, você não tá esquecendo de nada? Não. Aí ele, seu presente. Ah, tá, você literalmente esqueceu mesmo, Eu esqueci mesmo, do tipo,
Esqueci mesmo. Aí, ele pegou, me entregou essa Bíblia, que na hora que eu recebi ela estava embrulhada, e eu falei, um caderno? Pensei, né? Um caderno? Uma agenda. Uma agenda, né? Anotar Pensei. as metas, né? Anotar as metas, é. Pensei nisso. Enquanto até chegar no meu quarto, o que será isso, né? E cheguei escondidinho da minha mãe, pra ela não ver que eu ganhei um presente. E aí entrei pra dentro do meu quarto e abri. Na hora que eu abri, que eu olhei assim, ó, o livro do amor. Abri. Aí tem toda uma declaração aqui, né? Eu imaginei. Aí ele escreveu: este livro conta uma história de amor. A do verdadeiro amor. Que lança fora todo medo. E colocou 1 João 4,18. E eu fui lá no sumário da Bíblia olhar. Cacei e fui lá em primeira confirmar se era isso mesmo que ele falou. E aí, do amor que se entregou por nós. Fui lá, pesquisei de novo. João 3,16. Aline, naquele momento, eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Todo desespero, toda dor, todo vazio foi preenchido naquele exato momento em que eu acabei de ler tudo aquilo que ele escreveu pra mim, que é o plano da salvação. E a última frase tá assim: ele quer cuidar de você. E na hora que eu li isso aqui, que Deus falou literalmente comigo assim: Rafa, eu quero cuidar de você. E Aline, eu tenho assim uma plena convicção que a minha alma foi salva. Todo o vazio, todo o medo que eu sentia, todo o desespero que tinha na minha alma, no dia 21 de julho de 2021, acabou. Sabe, Deus me salvou, sim, de uma forma tremenda. E linda, né? Ele demorou na nossa concepção, né? Na nossa concepção desse mundo. Eu escrevi a carta em 2020, em 2021 ele respondeu. Mas foi assim, esses meses eu precisei passar para que ele pudesse mostrar para mim que, olha, eu quero cuidar de você. É esse amor que eu tenho para você. E eu glorifico muito a Deus, a vida do Leandro, porque ele deixou ser usado por Deus. E assim... E que forma, né, Rafa? Que forma de, tipo... Eu falo que ousadia. Ousadia. Né, assim... Porque, pensa, ele poderia estar tentando apenas me conquistar. Sim. Mas ele também estava preocupado com a minha salvação. E eu buscando a Deus, tentando buscar das formas que eu tinha, ele me apresenta o Leandro, ele vem com essa ousadia de me dar uma Bíblia. Sim. E na hora que eu abri ela assim, eu falei, agora eu tenho uma Bíblia. Porque antes eu não tinha. Olha pra você ver, 25 anos na igreja e eu não tinha uma Bíblia. Eu pegava pra ler as que estavam na cabeceira lá da minha casa. E agora eu tenho uma pra chamar de minha mesmo. E Deus, assim, fez maravilhas. Porque nesse dia eu falei, eu não tenho mais dúvidas. Eu entendi o que o Senhor colocou no meu coração. Aquele dia que eu tava olhando pra ele fixamente, tipo, eu vou casar com ele.
Agora eu tenho certeza. Mas mesmo se eu não tivesse casado, Aline, pra mim já valia, entende? Sim. Nossa, já valeu demais. E Deus, quando a gente pede, Ele tem o prazer de atender os seus, né? Sim. E quando a gente pede a Deus, Ele nunca dá só o que a gente pede. Ele dá muito mais. Porque eu pedi uma pessoa parceira, uma pessoa companheira, que estivesse ali junto comigo, e Deus me deu muito mais. Além de ser parceiro, companheiro, Ele me deu um esposo que cuida de mim, que me ama, que provê dentro de casa, que é um homem maravilhoso. Muito mais do que eu pedi a Deus. E, nossa, nesse período, assim, que a gente foi se conhecendo e continuou lendo a Bíblia e eu me aprofundando mais, a gente teve muita luta mesmo, do tipo, porque quando eu entendi aqui, eu guardei a minha Bíblia, eu escondi ela da minha mãe, porque a minha família, ela é religiosa. E aí eu pensei, nossa, eu vou esconder, porque eu acho que ela vai achar ruim na minha cabeça, né? Eu acho que ela vai achar ruim. Eu acho que ela não vai ficar satisfeita. Eu acho que eu vou deixar ela contrariada com isso. Eu escondi. Mas Deus foi assim, falando comigo. E quando a gente teve a decisão de casar, eu falei, eu não vou esconder mais. Eu não vou falar que eu não vou para a igreja conhecer, a igreja que segue a palavra de Deus mesmo. E aí eu comecei a falar com a minha mãe. Mãe, na verdade, o nosso casamento, ele foi... Eu nem cheguei a contar pra minha mãe, ela descobriu. Ah. Eu estava lá já planejando, porque foi muito rápido, tudo. Aí ela descobriu que a gente iria casar, a gente tava meio que só olhando as coisas mesmo. E aí ela pegou e falou, olha, minha filha, por favor, não vai. A sua família toda é católica. A sua família toda é... A gente segue aqui a mesma coisa, né? Tudo... Vamos seguir essa tradição. E eu falei, mãe, não tem jeito mais. Não tem jeito. Eu preciso seguir isso aqui, ó. Eu preciso seguir isso aqui. Eu quero que a senhora siga isso aqui também. E assim, me doeu tanto naquele dia, porque ela me pediu aos prantos. E pra gente que é filha, dói também. Sim. Pra mãe também dói. Mas pra gente que é filha também dói. E... Nossa, esse período foi, assim, uma luta mesmo. Foi de muita perseguição mesmo. Pra que eu não me convertesse. E... Assim, Deus tem feito maravilhas na minha vida. Desde então. Eu creio que Ele... Há muitas outras maravilhas para Ele fazer. E... entender a palavra de Deus, entender isso que foi mudado na minha vida, essa transformação, que eu saí desse lugar tão vazio, tão escuro, tão deprimente mesmo, de não ter sentido na vida mesmo, de não ter um propósito, para ir ao fundo do poço e não querer mais continuar mesmo a seguir a vida. E depois conhecer aquele que me deu a vida é demais, entende? Não dá pra mim ficar só aqui, parado. Não dá só pra mim esconder a minha Bíblia. Eu precisava falar pra todo mundo. E eu e o Leandro, nós saímos a primeira vez dia 25 de junho. No dia 25 de março, 9 meses depois, a gente estava casando no civil. E desde então, Deus me deu um relacionamento com Ele,
um relacionamento com uma pessoa parceira, companheira, que quer crescer. Deus me deu uma casa, uma família. E eu tenho certeza que virão filhos depois disso. E... é isso. Rafa, a gente ouve, né, você falando, a gente sente um amor, sabe? Eu falo que não tem como a gente não se emocionar mesmo. Não. Né? É como você falou, né? A gente tava lá no fundo do poço, literalmente, e aí vem uma mão, a gente acha que nenhuma mão alcança. Não. Nada aí, vai te né, tirar de lá. De lá, sim. E muitas das vezes a gente nem quer mesmo, né? Como você falou que já não fazia mais sentido. Talvez a vida não fazia mais sentido. E aí a gente vai e é apresentada, aqui está a solução. De amor. De amor. Não é uma solução que você pode pegar, ela te abraça. Ela entra dentro de você e te toma por inteiro. Verdade. E nossa, assim, eu glorifico a Deus sempre, porque eu sei o que eu passei. Eu tô contando aqui um pouquinho, mas foram anos de tentar buscar um sentido, um propósito, um alvo a ser alcançado. Buscar um sentido para a vida mesmo. De estar tão perdido nesse mundo, seguindo os padrões do mundo, sem saber para onde eu vou. E aí, quando você encontra um propósito, quando você encontra um sentido, quando você permite ser encontrado por Deus, toda essa falta de sentido na vida, essa falta de propósito, ela cai. Porque você encontra o verdadeiro sentido da vida. Você encontra o verdadeiro amor que a gente precisa, a verdadeira identidade. O que faltava era a identidade. Eu não sabia quem eu era, de quem eu era filha, de quem me criou e por que ele me criou. Então, esse amor, ele toma conta da gente. E o temor a Deus vem disso, desse amor. Se a gente sabe quem criou, que ele é tão poderoso, eu só sei amar de volta, eu só sei temê-lo, né? Verdade. Que lindo. Rafa, vamos chegar, né, ao fim do nosso programa e eu queria te dar a oportunidade de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Pode ficar à vontade, viu? Eu gostaria de falar com você que talvez ainda não encontrou o real sentido. Se permita ser encontrado. Busque a Deus da sua forma, seja numa oração, seja numa carta, seja no desespero mesmo, mas se permita ser encontrado. E para você que já encontrou, que você possa confiar e esperar nele, porque ele tem maravilhas para fazer na sua vida. Amém? Amém. Rafa, muito obrigada. Viu? Que o Senhor possa continuar fazendo maravilhas na sua vida. Amém. E que você pode ser usada, né? Amém. Tremendamente, como aqui você falou só um pouquinho. Eu acredito que vão ter outras oportunidades para você falar muito mais aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Amém. Viu? Deus abençoe sua vida. Amém. Chegamos mais um fim de um podcast. Deus abençoe sua vida e até a próxima.